Sejam bem-vindos ao refúgio. Talvez hoje o meu coração esteja cansado, não porque faltou esforço, mas porque sobrou pressão. Talvez eu esteja trabalhando, cumprindo tudo, fazendo o que precisa ser feito e ainda assim vivendo com medo. Medo de faltar, medo de não dar conta, medo de perder a paz, medo de perder o emprego, medo de não conseguir sustentar a minha casa. Se essa é a minha realidade, eu quero permanecer aqui até o fim desta oração, porque Deus não ignorou a minha luta. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece o peso que eu carrego. Ele sabe das contas, das cobranças e do silêncio que existe dentro de mim. Hoje eu entrego diante de Ti a minha vida profissional, entrego a minha renda, meu emprego, minha mente, meu coração. E eu creio que enquanto eu oro, algo dentro de mim começa a desacelerar, porque a presença de Deus não apenas abre portas, ela também sustenta quem precisa continuar em paz no meio do processo. Talvez eu não esteja pedindo luxo. Talvez eu só esteja pedindo estabilidade. Talvez eu só queira continuar em pé, com dignidade, direção, sabedoria e paz. Senhor, eu coloco agora diante de Ti essa vida que está vivendo dias de pressão no emprego atual. Tu conheces o que eu falo, mas também conheces o que eu calo. Tu sabes das contas que precisam ser pagas. Tu sabes da preocupação com o mês seguinte. Tu sabes do medo de não conseguir manter o equilíbrio. Pai, visita a minha vida com Tua paz. Alcança a minha mente cansada, alcança o meu coração apertado, alcança esse lugar dentro de mim que tenta permanecer firme, mas por dentro já está no limite. Muitas vezes por fora eu continuo funcionando, mas por dentro estou em alerta. Eu trabalho, eu sorrio, eu entrego, eu insisto. Mas só eu sei o quanto está difícil continuar sem ser consumido pela preocupação. Então entra agora nesse lugar de tensão e traz alívio. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe instabilidade, coloca firmeza. Onde existe ansiedade, coloca descanso. Onde existe confusão, coloca direção. Onde existe escassez na mente, coloca a verdade da Tua provisão. Porque o Senhor não está distante, o Senhor está presente, o Senhor está aqui. Pai, eu entrego nas Tuas mãos este emprego, esta renda, este ambiente, estas decisões e este futuro que às vezes parece incerto. E eu peço algo simples: que eu não acorde amanhã primeiro com medo, que eu acorde com direção, que eu não comece o dia preso nas suposições da mente, mas firme na Tua presença. Dá sabedoria para falar, dá calma para responder, dá equilíbrio para lidar com pessoas difíceis, dá discernimento para não agir por impulso, dá graça para permanecer em paz, mesmo quando o ambiente não for fácil, porque muitas vezes a maior batalha não acontece no bolso, acontece na mente. É ali que nascem as perguntas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir continuar? Será que eu vou suportar mais um mês assim? Senhor, entra nessas perguntas e responde com a Tua paz. Eu entrego também o lugar onde eu passo boa parte dos meus dias, porque o trabalho não é só o lugar do sustento, também pode ser o lugar do cansaço, da pressão e do desgaste. Pai, eu entrego este ambiente de trabalho, estas reuniões, estas conversas e estas decisões. Entrego até os detalhes que ninguém percebe. Entrego as palavras que precisam ser ditas e as palavras que precisam ser evitadas. Porque há momentos em que a sabedoria vale mais do que a pressa. Há momentos em que uma resposta mansa evita um conflito.
Há momentos em que o silêncio em oração protege mais do que uma explicação apressada. Senhor, visita-me com sabedoria. Não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem da tua presença. Dá discernimento para lidar com chefes, colegas, metas, cobranças e mudanças inesperadas. Dá equilíbrio para não reagir por impulso. Dá calma para não transformar ansiedade em decisão precipitada. Dá firmeza para permanecer em paz, mesmo quando o ambiente estiver instável. E quando eu entrar no trabalho amanhã, que eu não entre apenas tentando sobreviver, que eu entre com a certeza de que o Senhor vai à frente, que eu encontre clareza onde antes havia confusão, que eu perceba portas de favor se abrindo, que eu receba entendimento para resolver o que parecia difícil demais. Eu oro agora por aquela parte do coração que se assusta quando pensa no amanhã. Porque muitas vezes o que mais pesa não é só o que entra no fim do mês. É o medo do que pode faltar depois. É a mente que corre para o pior cenário. É a insegurança que tenta roubar a paz antes que o dia comece. Senhor, visita agora esse coração com a tua paz. Eu entrego diante de ti o medo da falta. Entrego o medo de não conseguir pagar. Entrego o medo de não permanecer. Entrego o medo de perder a estabilidade. Entrego o medo de viver em aperto. Que eu não seja dominado por pensamentos de escassez. Que eu não acorde já imaginando perda. Que eu não passe o dia inteiro antecipando sofrimento. Que eu não carregue sozinho o peso do futuro. Derrama sobre mim uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que guarda a mente, uma paz que protege o coração, uma paz que me ensina a confiar antes de ver a resposta. Pai, coloca uma certeza viva dentro de mim. O Senhor continua sendo o provedor. Mesmo quando o cenário parece apertado, mesmo quando o salário parece insuficiente, mesmo quando as contas parecem se acumular, mesmo quando o ambiente profissional parece instável, mesmo quando ninguém percebe a pressão que eu carrego, tu continuas sendo Deus. Agora eu coloco diante de ti as minhas mãos, as mãos que trabalham, as mãos que resolvem, as mãos que atendem, as mãos que organizam, as mãos que carregam, as mãos que tentam dar conta de tudo. Tu sabes o quanto eu tenho me esforçado. Tu sabes o quanto eu já senti o peso de continuar mesmo cansado. Pai, a tua palavra nos lembra que o Senhor dá força ao cansado. Então, hoje, eu declaro força nova sobre a minha vida. Não uma força humana, mas uma força que vem de ti. Sustenta essa rotina pesada. Sustenta esse horário apertado. Sustenta essa responsabilidade que ninguém vê por inteiro. Sustenta-me no trabalho e também quando eu sair dele. Sustenta-me no início do dia, no meio da pressão e no fim da jornada. Que eu não viva apenas tentando sobreviver ao expediente. Que eu sinta que o Senhor está comigo no processo inteiro. Que a tua mão esteja sobre tudo o que eu faço. Que haja favor nas tarefas. Que haja clareza nas decisões, que haja proteção contra erros desnecessários, que haja graça para fazer o que precisa ser feito com paz no coração. Agora eu coloco diante de ti a provisão que eu preciso para continuar. Tu conheces o que entra, tu conheces o que sai, tu conheces o que parece suficiente hoje e o que já assusta quando a próxima conta chega. Pai, eu peço direção, eu peço equilíbrio, eu peço caminhos de provisão que sejam sustentáveis e cheios da tua paz. Abre portas que precisam ser abertas, fortalece o que precisa ser sustentado, protege o que precisa ser protegido.
e faz com que o sustento venha no tempo certo, da forma certa, sem desespero e sem desgaste da alma. Que eu não seja dominado pela sensação de falta. Que eu enxergue a tua mão nos detalhes, no salário que chega, no favor inesperado, na oportunidade que surge, na sabedoria para administrar, na provisão que parece pequena, mas vem na hora certa. Ensina-me a confiar sem medo, a planejar sem ansiedade, a trabalhar sem perder a paz, a descansar sabendo que o Senhor continua no controle. Senhor, eu oro agora para que eu não perca o coração enquanto tento manter o emprego. Porque a maior luta, muitas vezes, não é apenas continuar trabalhando, é continuar sem me endurecer por dentro. Então, Pai, guarda o meu interior enquanto eu sigo a jornada, que eu não seja consumido pela comparação, que eu não seja dominado pela cobrança excessiva, que eu não seja tomado pela irritação constante, que eu não me perca tentando agradar todo mundo. Firma o meu testemunho onde eu estiver. Se houver tensão, que haja mansidão. Se houver conflito, que haja sabedoria. Se houver cobrança, que haja serenidade. Se houver injustiça, que haja direção. Se houver cansaço, que haja renovo. Se houver desânimo, que haja esperança. Eu oro para que eu saiba descansar em Ti mesmo enquanto enfrento o dia. Que eu saiba respirar antes de responder. Que eu saiba me recolher em oração antes de reagir. Que eu saiba que a Tua presença pode estar comigo até na mesa de trabalho. Porque o Senhor não está apenas cuidando do salário, o Senhor está cuidando da minha alma. Por isso, eu peço descanso agora. Que quando o dia terminar, eu não continue em guerra com a própria mente, que os pensamentos parem de correr, que a preocupação com o amanhã não roube o descanso de hoje. Pai, dá descanso verdadeiro, descanso da alma, descanso da mente, descanso do coração. Guarda essa vida durante o sono, guarda a casa, guarda a mente, guarda o coração, guarda o emprego, guarda os recursos, guarda aquilo que eu não consigo controlar. E quando o amanhecer chegar, que eu acorde com mais leveza, mais serenidade e mais confiança. Pai, eu declaro uma verdade sobre a minha vida. Eu não estou esquecido diante de Ti. Talvez existam dias em que eu me sinta pequeno demais diante das contas, das cobranças e das incertezas. Talvez existam momentos em que eu pense que ninguém percebe o quanto eu estou lutando. Mas hoje eu declaro que o Senhor vê cada detalhe. O Senhor vê o esforço, o Senhor vê o cansaço, o Senhor vê a pressão. E o Senhor continua cuidando. Que eu não viva como quem foi abandonado pelo céu, porque o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sustentando, o Senhor continua guiando, o Senhor continua abrindo caminhos no tempo certo. Então, eu declaro paz sobre o meu coração, paz para permanecer onde preciso permanecer, paz para trabalhar sem viver em guerra por dentro, paz para dormir sem carregar o peso de tudo, paz para confiar quando a resposta ainda não chegou. Eu declaro também que o medo não vai governar a minha vida. A ansiedade não vai ser a voz principal. A escassez não vai ser a última palavra. A pressão não vai ter mais autoridade do que a presença de Deus. O Senhor está comigo agora. O Senhor está cuidando do meu emprego. O Senhor está cuidando da minha renda. O Senhor está cuidando da minha mente. O Senhor está cuidando da minha casa. O Senhor está cuidando do meu amanhã. E onde havia aperto, o Senhor pode gerar alívio. Onde havia tensão, o Senhor pode gerar calma. Onde havia insegurança, o Senhor pode gerar estabilidade. Onde havia medo, o Senhor pode gerar confiança.
onde havia cansaço, o Senhor pode gerar força nova. Essa não é a história do fim. Essa é a história de alguém que ainda será sustentado por Deus. E agora, Senhor, eu quero encerrar este momento na Tua presença. Eu entrego tudo em Tuas mãos mais uma vez. O emprego, a renda, a casa, o futuro, a mente, o coração. Que eu saia daqui com mais leveza, mais descanso e mais confiança para continuar. Que o medo não seja maior do que a fé. Que a ansiedade não seja maior do que a confiança. Que a escassez não seja maior do que a Tua provisão. Que a pressão não seja maior do que a Tua presença. Abençoa o meu emprego atual. Abençoa cada responsabilidade. Abençoa cada decisão. Abençoa cada conversa. Abençoa cada porta que ainda será aberta. Abençoa cada recurso que ainda virá. Abençoa cada passo que eu darei debaixo da Tua mão. E quando este momento terminar, que a paz de Deus permaneça, que o medo não governe, que a ansiedade não mande, que a escassez não tenha a última palavra, porque o Senhor continua no controle. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de paz no emprego e segurança financeira.